classe Web TV ao vivo. E hoje nós vamos conversar com a diretora de Educação Infantil do SINT-RN, a professora Gidália Andrade, e vamos falar também com a assessora jurídica do SINT-RN, a doutora Ana Cláudia. Nós vamos falar sobre a educação infantil. Boa tarde, Gidália. Boa tarde, Denô. Boa tarde, doutora Ana Cláudia. Boa tarde. E boa tarde a todos que nos assistem. Estamos hoje aqui para falar sobre educação infantil. E se você, Gidália, que é educadora infantil, que é especialista no assunto, né? Não seja modesta, você pode falar um pouquinho da história desse cargo que foi criado em 2007, né? Que antes era regido pelo Estado, não é isso? E depois passou a ser regido pelo município de Natal. Gidália, fica à vontade para nos dar essa aula. Denô, antes a educação infantil era pelas sentas, assistencialismo. Então, assim, as crianças, ela não tinha aquela questão do pedagógico. Então, a partir de 2007, tornou-se obrigatório a educação infantil para o município. Então, o município ele tinha de se organizar. Ele tinha de oferecer, apesar que nós, no município de Natal, já existia, na 058, algumas escolas de centros infantis. Só que não chegava a todas as crianças. Quer dizer, existia essa lei, a 058, que é de 2004, mas não tinha esse alcance. Não tem alcance a todas as crianças. Então, com a necessidade, foi criada uma lei, a Lei 5.794, que foi justamente a lei da criação deste cargo, de educador infantil. E com a criação dessa lei, na gestão, por sinal do prefeito, atual prefeito, foi feito o concurso em 2007. Só que tornou-se obrigatório a partir do dia 1º de janeiro de 2008. Mas a gente tende já ter, o município já tende a estar preparando profissionais para este novo quadro, que não deixa de ser um novo quadro. E o que foi que aconteceu? O educador infantil, ele foi criado esta lei, onde tivemos de fazer o enquadramento, viu, Denô, da gente, e quando a gente fez esse concurso, a gente não tinha, assim, os benefícios que um professor deveria ter, benefícios estes quais? 45 dias de férias, como tem nos planos de carga e carreira, que o professor tem 30 dias em janeiro, que são coletivos, são férias coletivas, e 15 no meio do ano. Então, com isso, a gente não tinha esse direito. Foi passando o tempo e tudo mais, o sindicato ele se empenhou na luta. Quando a gente foi chamado no dia 19, a primeira chamada eu me lembro como hoje, Denô, foi no dia 19 de março. 19 de março de 2008. Quando a gente foi chamado... O concurso foi feito no final de 2007, vocês foram chamados no início de 2008. Exato, porque foi realizado o concurso no mês de novembro, outubro para novembro. Em dezembro ele foi homologado. E quando foi em março, a gente foi convocado no dia 19 de março de 2008. Com isso, foi uma coisa que o sindicato, ele abraçou, uma causa. Porque o sindicato, ele não aceitava que a gente não tivesse uma lei complementar, um plano de carga e carreira. O que foi que o sindicato fez? Como o sindicato ele não teve êxito de nos incorporar antes do concurso dentro da 058, então ele continuou a luta. Luta essa para nos incorporar no nosso plano de carga e carreira da 058, que são os professores do fundamental. Mas o desafio maior do sindicato, foi nos incorporar na lei, como também não houve entendimento por parte da secretaria, foi criar um plano de carga e carreira para o educador infantil. Com todas as vantagens, com todos os direitos que um professor tem.
O professor do ensino fundamental. Do fundamental e também dos demais, como o ensino médio, do estado e tudo mais. Então, o que foi que o sindicato fez? O sindicato, ele fez parte de uma comissão, e esta comissão, a gente tinha reuniões na secretaria. E lá a gente questionou, houve muito assim, acordos, desacordos, a gente tinha um entendimento enquanto sindicato, a secretaria não aceitava, não tinha acordos. Então, um dos pontos que não houve mesmo acordo foi da gente ter uma redução da carga horária. A nossa jornada, Denô, para muitos que não sabem, a nossa jornada nós iniciamos com 40 horas. E a secretaria, ela não tinha o entendimento de nos incorporar na 058 devido à jornada do professor, da educador infantil, que eram 40 horas, e também a questão que eles não aceitavam, a redução. Então, a gente partiu, fizemos a lei 114, que é o plano de carga e carreiras e remuneração do educador infantil, certo? E com esse novo... É importante dizer que essa lei foi em 2010. Né? Foi em 2010, ela foi aprovada. Foi um processo de 2 anos de luta que o sindicato travou com a prefeitura, com a secretaria. Não foi isso? Foi. O sindicato, assim, eu digo que foi um dos maiores desafios que o sindicato já teve, foi justamente essa, em prol da educação infantil. Porque nós somos um quadro novo, não deixa de ser um quadro novo. A secretaria, ela criou uma lei para nos enquadrar, enquanto o sindicato não aceitava. Nós não tivemos, o sindicato ela não teve êxito em incorporar na 058, mas nós conseguimos, foi uma vitória muito grande. Uma nova lei. Muito grande, Denô. Por quê? Porque o plano de carga e carreira, ela nos dá os direitos. Certo que muitas vezes a gente trava numa greve, a gente vai, para a gente ter os nossos direitos, a gente vai. Mas quando se tem uma lei, tem como a gente reagir. Tem como a gente lutar. Tem como você recorrer a ela e mostrar para o município exato. Onde é que está a falha. E, Gidália, lá se vão 7 anos, já temos 7 anos já dessa aprovação dessa lei. E como é que está o cumprimento desse plano? Denô, esse cumprimento, ele vem assim, a gente vem direto na secretaria, e o que eu acho mais interessante é que quando a gente chega lá, na secretaria, eles dizem que reconhece, tem reconhecimento que nós temos o direito. Porém, eles dizem sempre que ele bate em um ponto, que é a lei de responsabilidade fiscal, que não pode cumprir porque ultrapassou a lei. Isso você se refere à concessão de letra, por exemplo, é um dos casos? Eu acredito que sim, de letras, mudança de padrão, de A para B, de B para C. Então, a secretária reconhece e diz o quê? Diz que pode fazer, cumprir, mas por ordem judicial. E o sindicato, ele tem sim lutado, e a gente tem procurado nas leis, até mesmo para a gente mostrar que direito, ele não se discute. Lei, ela não se discute. As leis para serem cumpridas. E a prefeitura não vem fazendo isso? Não, infelizmente não. Ainda tem muita, assim, sabe, apesar que com o plano, Denô, a gente também teve uma redução, tá entendendo? A luta, ela continuou. Em 2010, Denô, para você ter uma ideia, só voltando aqui um pouquinho para todos entenderem. Em 2010, quando a gente não conseguiu a redução dentro da lei 114, o que foi que a gente fez? E no início de fevereiro, a gente teve uma greve. Greve esta, Denô, que foi uma das mais belas, ao meu ver. Ali a gente estava na frente da prefeitura e tinha aproximadamente 1.500 a 2.000 pessoas.
E foi quando nós tivemos uma das maiores conquistas, que foi a redução da carga horária. Nós reduzimos de 40 para 30 horas. E vale salientar que sem nenhuma perda salarial. Não houve perda salarial, mas está sendo cumprido essa carga horária que foi conseguida pelo sindicato através da luta? Tá, porque assim, Denu, a gente, quando nós iniciamos, em 2008, o educador, ele entrava na escola de 7 horas da manhã e só saía de 5 e meia, 6 horas da noite. Então era assim um trabalho muito desgastante. Muitos profissionais chegaram a adoecer. Eles adoeceram com a carga muito pesada, tá entendendo? Um excesso de trabalho, onde a gente não tinha, porque não dava tempo a gente se deslocar da Zona Norte, quem morava na Zona Sul, se deslocava da Zona Norte para vir em casa, tomar um banho, almoçar e em 2 horas voltar. Então, muitos adoeceram, muitos ficaram até mesmo pela junta médica. Se aposentaram. Exato, como a doutora Ana Cláudia falou aí, chegou pessoas. Teve uma colega minha, Denu, ela teve uma depressão tão forte que, por ordem judicial, teve de reduzir a carga horária dela em 50%. Ela não estava conseguindo... Não estava, a depressão... Não estava. A carga horária muito pesada. Muito pesada e ela... Exato. Então, assim, a educação infantil, ela tem uma história no Rio Grande do Norte, em Natal, especificamente falando. Ela tem sim uma história. Nós conseguimos uma redução. Agora, vale salientar que tudo isso foi uma conquista onde o sindicato, ele abraçou essa causa. Nós abraçamos e a gente foi às ruas, estivemos nas ruas dizendo que não aceitava, teve a redução. E a causa foi abraçada pela categoria também. Pela categoria. Que é fundamental, né? Exato. Porque assim, Denu, eu costumo dizer que quem é o sindicato? O sindicato somos nós, professores. Agora, nós temos os representantes. Existem os representantes que vai mediar a pauta de uma reivindicação até a secretária, até o prefeito. Então, assim, a partir do momento que a gente abraça professores e professoras, juntamente com os diretores e os coordenadores do SINT, a gente vai ter êxito, a gente vai ter resultado. Mas não adianta a gente chamar para uma mobilização onde, infelizmente, é o que está acontecendo. Eu não entendo. Eu gostaria muito de ver ainda aquele pessoal de frente à prefeitura como eu vi em 2010. Porque foi belíssimo. Belíssimo mesmo. Então, foi ali que a gente mostrou a nossa força. A nossa unidade. E nós conseguimos a redução. Agora, só que o que está travando são o cumprimento desta lei, do plano de carreira, que foi em 2010. Só dizendo aqui, Denu, que ela foi aprovada em junho de 2010, certo? Sem a redução. Mas foi preciso fazer uma emenda, onde a gente conseguiu, foi aprovado a nossa redução. Que foi conseguida através da greve que foi feita nesse ano. E, Gidália, lá se vão 8 anos, né, da criação do cargo, né? Exato. Quase 8 anos. E como é que está a atual situação do educador infantil de Natal? Que a gente sabe que não é das mais agradáveis, vamos dizer assim, das melhores. Não, Denu, é lamentável que nós temos uma categoria nova e que ela seja tão sofrida. Denu, Isso inclui também, se você falar, Gidália, os estagiários também, né? Que são Exato. Profissionais que estão se formando e logo vão ser novos educadores infantis, né? Olha, Denu, é lamentável eu ver a situação da categoria que tem se doado. E tem feito um dos belíssimos trabalhos. Quem só sabe o que é trabalhar com educação infantil, quem passa um dia lá, quem vê o trabalho. As professoras da educação infantil, elas fazem um trabalho tão belo, tão lindo,
que a gente vê no rosto da criança as oportunidades que as crianças estão tendo, mesmo sem condições, viu? Porque, olha, muitas vezes falta merenda, material pedagógico, mas as professoras, elas fazem um trabalho onde faz o quê? Onde as crianças se sintam bem acolhidas. Aí nós temos aí, Denô, a questão dos estagiários. No início deste ano, a secretaria, ela criou uma modinha. Vou até dizer um termo modinha. O que foi que ela fez? Ela achou que um itinerário, foi o nome que ela deu, um estagiário, apenas um, daria conta de um CMEI todo. Ou seja, nas salas tem os educadores infantis. Exato. E um estagiário, volante, itinerário, que vai ficar se deslocando nas salas. Voltava. Agora, no berçário, Denô, teria sim o estagiário, mas nível 1 e nível 2, que são os mais críticos, onde nós temos 22 crianças, eles colocaram itinerário. Aí eu ficava até mesmo, eu cheguei a questionar, como é que um professor tem condições de ficar com 22 crianças, somente ele. A criança dessa idade... Entre 1 e 3 anos, né? Dessa idade, elas não têm ainda a segurança ou a autonomia de ir ao banheiro, de beber água. Como é que o professor poderia se virar para fazer todo este trabalho? Não pode abandonar a sala. Não pode abandonar a sala. Exato. Então, assim, este ano foi um ano onde a educação infantil, ela sofreu. Ela sofreu muito. E também vale salientar que os estagiários, eu costumo dizer, quem são os estagiários? São os futuros professores da rede. Aí pergunto, como é que estes profissionais, estes futuros profissionais, estão sendo tratados pela atual gestão? Onde tem o salário que não é em dia, ainda não recebeu do mês passado, viu, Denô? Por quê? Porque eles recebem entre dia 20 ao dia 25 do mês anterior. Então eles não receberam ainda o salário, a bolsa do mês de agosto. Do mês de agosto. Mas isso é algo comum, né, Gidália? Isso é algo recorrente, esses atrasos. Exato. Até de acumular 1, 2, 3 meses. Já aconteceu de acumular até 3 a 4 meses. Aí a gente recorre à secretaria, a secretaria coloca a culpa no IEL. A gente liga para o IEL e o IEL diz, não, nós já encaminhamos para a secretaria. Aí fica aquele jogo de peteca. Jogo de empurra. De empurra. Já vamos brincar de peteca. Um joga para o lado, você joga para cá. E nisso sofre o estagiário que muitas vezes paga para trabalhar, né, para deslocar. Para se deslocar. Para ir de ônibus, o lanche, o almoço. Porque a bolsa, Denô, ele se eu não estou enganada, é 620 com auxílio à passagem. Sim, também. Certo? Né? Porque ele dá R$50 de ajuda à passagem. Mas R$620 é pouco demais. Mas, Gidália, será que esses R$50 de auxílio transporte são suficientes? Acredito que não, porque por mais que o aluno pague metade, como é previsto em lei, ele não tem condições de se deslocar. Eu mesmo recebi várias ligações de estagiários, onde elas diziam, Gidália, eu vou parar, eu não tenho dinheiro nem sequer para a passagem. Por quê? Porque além de pagar pouco, além da bolsa ser muito baixa, tem a questão de quê, Denô? Tem a questão do atraso. Do atraso. E, Denô, houve um movimento recentemente de frente à prefeitura, mês passado, das estagiárias. Elas foram para a frente, elas viram... Por quê? Porque já tinha 2 meses a 3 meses atrasados. Há um videozinho curto, tem um vídeo. Né? Esse vídeo, inclusive, nós do Cinti, a gente compartilhou. Exato. Então, o que acontece? Elas têm isso aqui. E o que elas estão dizendo, chegando para o sindicato, informando? Dizendo, olha, eu vou para uma escola pequena, uma escola de bairro, aquelas escolas pequenininhas que tem no bairro, porque isso é um salário mínimo, mas em compensação eu recebo em dia. Eu recebo naquela data.
Ou seja, tem estagiários que estão preferindo não estagiar na rede pública, exato. Porque sabem que corre risco de não estão recebendo, né? Estão recebendo com atraso. Exato, Denô. E, Denô, eu entrei em contato com uma colega minha, estagiária, e até ontem perguntei se já tinha saído o pagamento. Ela confirmou que não, até ontem, não sei hoje. Mas como é do dia 20 ao dia 25, e ela disse, contando as dificuldades. Ela, para não sujar o nome dela, para o nome dela não ir para o Serasa, o esposo dela é quem veio pagar, quem está pagando as contas. Porque as contas, ela chega todo início de mês. Ela não atrasa, não. Então, assim, ela disse que só vai tentar regularizar essa situação, que ela já tem, finalizar o ano, e ela disse que vai simplesmente optar em uma pequena escola de bairro. Próxima à casa dela. Próxima à casa dela, e que ela tem, assim, a certeza de que vai receber o seu salário em dia. Mas, Gidália, você fala que o pagamento sai sempre entre o dia 20 e 25 de cada mês. De cada mês. Já estamos no dia 15 hoje. Exato. Daqui a 10 dias, né? Já vai virar um mês já de atraso. Exato. É dessa forma que ele sai. Porque o que vai sair este mês é referente ao mês de agosto. Quando for outubro, neste período, aí é que sai referente a setembro. É sempre um mês dentro. A jogada é sempre um mês dentro, onde elas não deixam de ir trabalhar. Elas não trabalham atrasadas, elas não trabalham parceladas. Então, assim, é uma falta de respeito. Na minha opinião, Denô, isso aí é uma falta de respeito aos nossos futuros profissionais da rede. Tá ok, então, Gidália, a gente vai chamar um rápido intervalo. O SINT-RN está presente através do Facebook. A fanpage do SINT-RN é atualizada várias vezes ao dia, como notícias provenientes do portal do sindicato e de sites afins. A fanpage mantém um serviço de relacionamento onde os filiados e demais interessados podem obter respostas online a questões apresentadas na forma de comentários e mensagens. O SINT-RN está presente através do jornal. O jornal Extra Classe é usado para aprofundar as notícias específicas da luta, analisando-as e expressando opiniões que ajudem na formação da consciência de luta da categoria e preparando-a para os embates. As matérias e artigos dão subsídios à luta, com argumentos fundamentados em dados e fatos. O SINT-RN está presente através da revista. Extra Classe é uma revista de formação. Tem caráter opinativo e analítico. Expressa as ideias do sindicato na defesa dos trabalhadores em educação, enquanto integrantes da classe trabalhadora. Tem como propósito maior o combate à manipulação política e tenta alienar a classe trabalhadora. O SINT está presente através do rádio. Os programas de rádio são veiculados pelas regionais e núcleos do sindicato com o mesmo propósito do programa de TV e leva a mensagem da luta da categoria, aonde não chega o sinal da TV Ponta Negra ou há dificuldade de conexão com a internet. Há também a versão radiofônica do programa Extra Classe, que ganhou o nome de Extra Classe Estadual. Você que sabe. Tanto faz. Estamos de volta com Extra Classe Web TV ao vivo. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as ações judiciais. Doutora Ana Cláudia, uma das ações mais procuradas que a gente estava falando ainda há pouco é a mudança de padrão. Isso. Mas que é uma ação individual. Isso. Poderia explicar aqui para a gente como é que se dá essa ação? Com certeza. A mudança de padrão é uma das ações em que os educadores infantis mais nos procuram no atendimento jurídico lá no sindicato, certo? O padrão se refere ao grau de formação e habilitação desse educador infantil, que pode ser nível médio
o nível de licenciatura e os níveis de pós-graduação, que são pós-graduação mesmo, mestrado ou doutorado. E, respectivamente, são os padrões A, B e C, né, de baixo para cima. Então, muitas das vezes, os educadores infantis fazem esse requerimento administrativo para que o padrão seja implantado, e isso interfere diretamente no salário que eles vão receber. Mas, apesar de muitas vezes reconhecido administrativamente esse direito, ele não está sendo pago. Pelo mesmo motivo que Gidália falou no bloco anterior, que é a questão da lei de responsabilidade fiscal, que a Prefeitura alega, né, a Secretaria da Educação. Então, diante desse problema, a assessoria jurídica do sindicato tem entrado com várias ações individuais para todos aqueles que nos procuram com esse problema, para poder efetivar judicialmente esse direito à mudança de padrão, que está bem claro na Lei 114, que é a que atualmente rege é o Estatuto dos Educadores Infantis hoje. E, doutora, é importante falar para o pessoal a documentação que o pessoal deve levar, porque tem os atendimentos semanais, não é isso? Que são destinados à rede municipal. Isso. Quais os dias e os horários? Os nossos atendimentos semanais ocorrem nas segundas-feiras, na parte da manhã, de 8h30 às 10h30, e nas quartas-feiras à tarde, a partir das 14 horas até às 16. Importante agendar. É importante agendar. A gente sempre encaixa um extra quando consegue, mas o agendamento é o melhor caminho para se programar e assegurar o educador vai ser atendido. Exatamente. E a documentação? A documentação, o sindicato tem feito, inclusive essa semana a gente renovou os folders para que a gente possa melhor viabilizar a informação dos professores, certo? Com todas as ações, porque essa mudança de padrão é a ação mais recorrente, mas tem uma série de outros questionamentos que a gente consegue judicialmente também. Nesse folderzinho que o sindicato disponibiliza lá na recepção, tem dizendo toda a informação, um breve resumo do que se trata as ações e a documentação necessária. Mas sempre a gente precisa do básico, documento de identidade, CPF, comprovante de residência atuais, o processo administrativo em que a pessoa deu entrada para ter aquele direito assegurado administrativamente, certo? Porque a mudança de padrão, especificamente, ela necessita de um requerimento administrativo para que a gente possa pedir judicial. Por que precisa desse requerimento? Porque quando você adquire um nível melhor, que no caso é um padrão melhor, que está descrito naquela lei, um nível de formação melhor, você precisa informar a prefeitura que você já está com... Não é mais nível médio, já está com... Você precisa comprovar. Você precisa comprovar com o seu certificado. Exatamente. Por isso que o processo, requerer esse direito é muito importante. Eu sempre costumo dizer aos nossos associados que sempre requeram. Façam zoada, como a gente fala assim, né? Peçam, porque se for negado e se tiver uma possibilidade jurídica da gente pedir, a gente está lá para lutar pelos direitos dos professores. Então, voltando à documentação, RG, CPF, comprovante de residência atuais, o processo administrativo, ficha funcional atualizada é muito importante e as fichas financeiras dos últimos 5 anos, pelo menos a gente os contra-cheques. Contra-cheque. A gente pede a ficha financeira porque é aquele documento que sai todos. Sai assim um ano inteiro num documento só. E no caso, os documentos tem que levar os originais e as cópias? Podem ser só cópias, não necessita que as cópias sejam autenticadas, cópias normais. Certo. A gente estava falando também, Gidália, de uma outra situação, que é do concurso do educador infantil que foi feito em 2015. Né? Esse que foi o segundo concurso da história da educação infantil. E que há casos de educadores que entraram com nível, fizeram concurso para um nível tal, passaram, estão recebendo um salário no nível inferior, não é isso? Como é que está essa situação? Denô, esse último concurso, no edital, ele saiu o quê? O concurso seria para nível médio e também licenciatura em pedagogia. Quando a gente diz que ele pode ser em nível médio ou em licenciatura em pedagogia, compreende-se que ele tendo um nível superior, o de pedagogia, como está especificado, ele entra como nível superior. Só que a secretaria, ela não tem este entendimento. Por quê? Ela diz que a lei que está
regendo a educação infantil, que é o plano de carreira, a Lei 114, ela diz que inicia com o nível médio. É o nível médio. Mas só que nós não temos esse entendimento. Enquanto sindicato, nós não temos, porque está bem claro. Está bem claro lá. Está muito claro lá no edital, quando ele diz que ele pode ser nível médio, que é o antigo magistério, quando a gente faz o antigo segundo grau, tinha-se o magistério, Denô. Então, tendo aquele, ou tendo licenciatura em pedagogia, ele pode ingressar. Só que nós estamos em uma constante busca e luta, porque a nossa compreensão não é essa. Ou seja, a Secretaria e a Prefeitura estão desdizendo um edital. Um edital. Que eles mesmos rasgando o edital. Inclusive, conversando com professores que se encontraram nessa situação, eu questionei sobre a necessidade de ter do diploma para a pessoa tomar posse. Todos me disseram que foi um documento necessário, informar o diploma de formação em ensino superior para assumir. Mas mesmo assim, o enquadramento inicial dessa pessoa no cargo foi no padrão A, que é o de nível médio. Nível médio, ou seja, a pessoa foi lá para tomar posse do cargo, ao passar, levou o documento, o diploma, mas a secretaria não reconhece. Né? A pessoa está lá no nível médio e ganhando como tal. Eles não estão Embora adequando. tenham feito, não estão adequando. No caso, Denô, este professor, ele ganha 20% a menos. Uma coisa que foi cobrado, como a doutora Ana Cláudia falou já, foi cobrado o diploma de graduação, foi entregue, porém a secretaria não reconhece. Eu acho até assim, sabe, doutora Ana Cláudia, contraditório. É um tanto contraditório. Por quê? Porque se eu chego aqui e peço o seu diploma, é porque o meu interesse é lhe enquadrar onde você tem. Se você tem nível superior, tem que ser enquadrado no nível superior. E, teoricamente, isso traria benefícios para a rede, ao exercício do cargo, né? Para aquela pessoa que está mais qualificada em atuar daquela forma como educador infantil. Exato. Então, assim, eu vejo isso como uma desvalorização profissional por parte da secretaria. É não valorizar uma categoria que tem nível superior, e vale salientar, Denô, que na educação infantil nós temos mestres. Nós temos mestres, doutores. Só que a secretaria, ela não valoriza. A secretaria, ela não vê este lado. E vê que, quando se tem uma rede educador infantil, um mestre e um doutor, está valorizando. Ali a secretaria está assim. A secretaria, com certeza, quando vai para um evento, com certeza deve levar, nós temos uma rede bastante preparada da educação infantil. Profissionais qualificados. Qualificados. Só que ela se esquece, entre aspas, de valorizar. Esse profissional. Inclusive, tem sido mais recorrentes ações desse tipo, de licença para fazer mestrado e doutorado. Muitos têm pedido licença, vão lá, se formam. Porque é um direito do servidor ter uma licença remunerada de um tempo específico para poder melhor se qualificar. É tanto que quando esse servidor normalmente viaja para fazer uma especialização fora, até fora do país, já temos clientes assim, né, professores assim, o tempo que ele passa fora, ele precisa passar no cargo, né? No exercício do cargo, como se ele estivesse devolvendo aquela qualidade que ele saiu para conquistar, né? Aquela qualidade de ensino. Mas para você ver como as pessoas também investem na sua qualificação e não tem a contrapartida, às vezes não sentem a contrapartida da administração, né, no caso da secretaria, em valorizar, devido, exatamente, até para deixar que essa pessoa vá se qualificar. A gente tem entrado com ações judiciais desse tipo também. E numa situação como essa, Gidália e doutora Ana Cláudia, cabe entrar com uma ação? Cabe. É uma ação individual ou é uma ação coletiva, nesse caso do concurso de 2015? Esse concurso de 2015, com a questão do enquadramento inicial, nós inicialmente pensamos em entrar individualmente, mas pensando no bem da categoria, e como tinha muita gente nessa mesma situação, nós já demos entrada numa ação coletiva,
Ação coletiva é quando o sindicato substitui as pessoas, né, nominalmente, o sindicato entra para tentar garantir esse direito que está atingindo a categoria, como um todo, né? Todo mundo que entrou por esse concurso de 2015 estava sofrendo com o mesmo problema. Então, o sindicato já deu entrada nessa ação judicial através da nossa assessoria. Ela é de 2016. 2016. Para que esse direito fosse assegurado e, no momento, ela está pendente de decisão do Tribunal de Justiça. Então, está sendo aguardado. Está sendo aguardado o Tribunal de Justiça decidir sobre esse pleito que a gente está lutando aí na Justiça por ele. Enquanto isso, os educadores infantis seguem sofrendo, desvalorizados. Recebendo como nível médio. Alguns nesse momento, devem estar de licença, né, para se formar, né, se especializar, aguardando, né, que vão ser melhores remunerados quando voltarem, e possivelmente não será assim, não é, Gidália? Infelizmente, a gente, quando faz uma pós, ou um mestrado, ou um doutorado, a gente espera ter um retorno. E esse retorno também a gente investe financeiramente, e a gente também quer ver, a gente vai passar para os nossos alunos. Só que a secretaria, infelizmente, ela não vê dessa forma. Infelizmente, ela está tratando o profissional de uma forma onde ele é como se fosse no tempo quando era do Estado, pelas centas, onde só era para cuidar e cuidar. E a gente não tem essa visão. A gente cuida, a gente tem o educar, a gente tem a parte pedagógica, que é belíssima, e a gente vai ver, viu, Denu, que é do berçário até o nível 4, que são crianças até de 5 anos e 11 meses. Nós fazemos um trabalho, não é porque a criança é do berçário que a gente não tem aquele trabalho pedagógico. Temos. A gente vai trabalhar a psicomotricidade, a gente vai trabalhar a questão do tato da criança que a gente está desenvolvendo, aquela questão da oralidade. É toda a base de formação da criança, da pessoa, né? Toda. E a secretaria não valoriza, a secretaria não vê, a secretaria está tendo uma vista, assim, dizendo, não, a criança está ali para ser apenas cuidada. E não é dessa maneira. O entendimento que a secretaria tem é que as crianças estão ali porque os pais estão trabalhando, possivelmente vai ser isso, e os professores, os educadores estão apenas, vamos dizer assim, vigiando. Né? Aquela criança não está sendo formada, né? Um cidadão que desde o início não tem esse entendimento. Infelizmente, é essa avaliação que eu faço. A interpretação que eu tenho é essa. De acordo com a situação atual da educação infantil. A história, na verdade, né? A história da educação infantil. É uma história bonita, é uma história sofrida e é uma história de conquistas. Mas só essas conquistas, por quê? Porque nós abraçamos essa causa. O sindicato abraçou, recebeu a educação infantil e acolheu. E como quiser dizer, não, essa aqui tem dono, vocês não vão fazer isso. Porque a educação infantil, ela tem passado momentos delicados. Tem passado momentos de desvalorização, e isso faz com que o profissional, ele venha ter, até mesmo, sabe o quê? Um desgosto da sua profissão. Existe uma síndrome, a síndrome de Burnout, e que muitos, eles fazem o quê? Estudam para sair, para abandonar, para procurar outra profissão. Por quê? Por falta de desvalorização. Deixa eu interromper, peço desculpas. Não, tudo bem. Inclusive, eu conversei recentemente com uma professora, ela não é educadora infantil, mas ela falou que está sofrendo dessa síndrome, e ela me contou a rotina dela de trabalho, e isso é algo recorrente em várias profissões e muito nos trabalhadores em educação. Isso do Estado, do município, do ensino fundamental, enfim. E da educação infantil... Muitos desistem, né? Desiste. E da educação infantil eu vejo um ponto mais gritante para que venha ocorrer isso, que venha acontecer essa síndrome. Por quê? Na 058, que é a lei do fundamental, eles são 20 horas, nós somos 30. Então, o que acontece? O professor do fundamental, ele trabalha 13 horas, certo? E planeja
o outro, porque como onde entra a lei do piso, a lei 11.738, 1/3 hora atividade. O educador infantil, a secretaria, ela diz que ele tem o planejamento. Mas como é esse planejamento? Como é esse horário? O professor da educação infantil entra de 7 ao meio-dia, certo? As crianças, elas saem de 11 horas, tendo 1 hora para planejar todos os dias. Mas quem é que entrega o aluno da educação infantil? O próprio professor. E o professor, ele vai planejar quando? Quando todos os alunos forem para casa. Quando seus pais vierem pegar essas crianças. E vale salientar que os pais chegam de 11h30, 11h40, às vezes até ultrapassa o horário. Ou seja, então, o educador já perdeu o dia, o momento de planejar. Não tem condições de planejar. E com isso, o professor da educação infantil, ele leva para casa, muito serviço. Muito trabalho. Muito trabalho. Ele leva planejamento, ele leva relatório, ele leva como executar uma atividade, digamos, elaborar. Ele vai elaborar aquela atividade para quando chegar na escola ser xerocada, para trazer pronto. Isso era para fazer no período, no momento do planejamento. E com isso, ele faz o quê? Faz com que o professor leve para casa, para fazer em casa o seu planejamento, porque não dá tempo. Não tem condições de um professor do nível 1 ao nível 4 fazer o planejamento na escola. Por quê? Porque essas crianças, elas vão para casa, elas saem naquele horário, mas os pais nunca mesmo. Eles são pontuais a ponto de dizer, de 11 horas eu estou aqui. Alguns chegam às 11, outros chegam um pouquinho mais tarde. Não, sempre tem aquele que atrasa 15, 20 minutos, 40 minutos. Aí o planejamento do professor fica prejudicado. Inviável. E, doutora Ana Cláudia e Gidália, antes da gente chamar um outro intervalo, tem outra situação também, que é a questão das letras da educação infantil, né? Isso que já são 2 letras acumuladas. Exato. E já está indo para a terceira. Nós com isso eu estiver errado. É assim, Denô, já houve uma promoção, certo? Que a gente, na educação infantil, no plano de carreira, a gente chama de nível. Já no fundamental... A letra é o nível. É o nível. Já no fundamental, ela é horizontal, certo? Então, o que é que acontece? Já quem entrou em 2008, na primeira chamada, quem foi no dia 19, como eu falei anteriormente, essas pessoas já foram contempladas com uma letra. Mudou. No caso, fundamental é letra. Nós é como algarismo, de 1 para 2, certo? Então, o que acontece? Quem entrou já foi contemplado, mas quem entrou em 2009, em março de 2009, ainda não foram contemplados. Aí vem aquela pergunta, a secretaria está avaliando? Houve uma avaliação, por sinal, este ano. Só que a secretaria, ela faz a avaliação, porque essa mudança, essa promoção, nós recebemos através de uma avaliação. Avaliação de desempenho. Desempenho, como é que o professor está, ele tem compromisso, é bastante extenso. Então, o que acontece? Ele faz e deixa lá, não publica e nem implanta. Então, com isso, traz o quê? Traz prejuízos para o financeiro, perdas salariais. O professor, ele está perdendo. Hoje, na rede, eu posso dizer que mais lá na frente, a doutora Cláudia pode até colocar mais claro, nós temos uma perda de mais de 30%. Porque nós temos mudança de padrão, nós temos letras, e com isso vai só acumulando. Uma série de direitos que vem sendo acumulados. Exato. Ao longo então, dos anos. assim, com essas perdas, o que é que acontece? Nós, nossas vantagens, o salário vai diminuindo. E a secretaria dizendo, reconhecemos, tem direito só por ordem judicial. E a gente já tem, né, doutora Ana Cláudia, alguns processos, por sinal, para
recorrendo, já que é nessa situação que a secretaria quer. Quer dizer que já há processos em curso. Essa questão da uma mudança, ação ou são várias ações? São individuais? Nesse caso, são individuais, porque o direito ele precisa ser individualizado. Não é todo mundo que tem 2 letras, exato, 2 algarismos, no caso. É algarismo. Depende de cada um, né? Aí a gente precisa analisar caso a caso, e isso acontece no atendimento. Por isso que eu reforço a importância de tanto requerer administrativamente os direitos na secretaria, por mais que eles sejam negados ou não sejam efetivados, e nos procurar no atendimento no sindicato, porque é a análise caso a caso que vai fazer a gente conseguir um êxito judicial, que normalmente a gente na atual conjuntura a gente só tem conseguido judicialmente esses direitos. Então tem que usar o instrumento jurídico para efetivar o direito que está posto na lei. Né? E assim, sabe, Denô, a gente pede para os educadores e educadoras que leve os documentos. Isso vale para todo mundo, para todo mundo da 058 da também. 058. Por quê? Porque a gente só pode abrir uma ação, ação, né? Isso. Se caso tiver os documentos. A documentação está porque a documentação é o princípio do caminho. Para caminhar tem que ter. É o que comprova que aquele direito não está sendo efetivado. Exato. Esse processo administrativo e principalmente os contra-cheques, né? As fichas financeiras, porque exato, é lá que demonstra que aquela pessoa não está recebendo conforme ela deveria. E o processo administrativo, muitas vezes, tem um parecer favorável da administração reconhecendo aquele direito, mas o reconhecimento não é eficaz porque ele não está sendo efetivado de fato. Na realidade, aquela pessoa tem um atestado dizendo, ok, eu tenho direito a isso, mas na prática ele não está recebendo. E judicialmente, essa obrigatoriedade, ela é mais forte, digamos assim, né? Quando um juiz concede um direito dessa natureza, o município precisa pagar, implantar. E às vezes acontece de um processo ele ser parado pela ausência, a falta de um documento. Exatamente. Mas por isso é importante você tocar nesse ponto. Levarem, né? Todos os documentos. Isso. Denô, na Secretaria da Educação existe uma comissão. Essa comissão é justamente quem vai avaliar quando eles dão entrada nos processos. Pronto, ele requereu uma mudança de padrão. Essa comissão, ela é bastante atuante, certo? Nós temos sim uma cadeira, assentos lá, nós estamos fazendo parte dessa comissão. Por sinal, se eu não estou enganada, é Simonete, ela faz parte, Simonete e Vera. Então, as duas estão representando sim. Estão. Se eu não estou enganada, são as duas. E as avaliações que elas fazem, porque elas fazem o quê? Vão avaliar, ver se está faltando algum documento, ver se está tudo em dia, entra em contato com os professores para trazer uma atualização ou algo parecido. E realmente, o que é que acontece? Está, sim, sendo trabalhado. O que está faltando é o sistema que está sendo falha, no caso, a secretaria. A secretaria ela não está implantando estes direitos destes profissionais. Tá ok, então, Gidália, vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai fazer a leitura dos comentários. Você pode mandar a sua pergunta ou a sua sugestão. O SINT-RN está presente através do Facebook. A fanpage do SINT-RN é atualizada várias vezes ao dia, como notícias provenientes do portal do sindicato e de sites afins. A fanpage mantém um serviço de relacionamento onde os filiados e demais interessados podem obter respostas online a questões apresentadas na forma de comentários e mensagens. O SINT-RN está presente através do jornal. O jornal Extra Classe é usado para aprofundar as notícias específicas da luta, analisando-as e expressando opiniões que ajudem na formação da consciência de luta da categoria e preparando-a para os embates. As matérias e artigos dão subsídios à luta, com argumentos fundamentados em dados e fatos.
O SINT-RN está presente através da revista. Extra Classe é uma revista de formação. Tem caráter opinativo e analítico. Expressa as ideias do sindicato na defesa dos trabalhadores em educação, enquanto integrantes da classe trabalhadora. Tem como propósito maior o combate à manipulação política e tenta alienar a classe trabalhadora. O SINT está presente através do rádio. Os programas de rádio são veiculados pelas regionais e núcleos do sindicato com o mesmo propósito do programa de TV e leva a mensagem da luta da categoria, aonde não chega o sinal da TV Ponta Negra ou há dificuldade de conexão com a internet. Há também a versão radiofônica do programa Extra Classe, que ganhou o nome de Extra Classe Estadual. Estamos de volta com Extra Classe Web TV ao vivo. E daqui a pouquinho a gente vai fazer a leitura dos comentários que vocês estão mandando aqui para a gente. E ontem o SINT realizou um ato unificado da educação estadual e municipal de Natal, ali em frente à Assembleia Legislativa, que reuniu diversos educadores. Os manifestantes cobram o fim dos atrasos de salários, melhorias das condições, o fim dos atrasos de salários, melhorias das condições de trabalho e o atendimento à pauta, uma série de direitos que vem sendo negado tanto pelo governador Robson Faria como pelo prefeito Carlos Eduardo. Confira agora o recado do coordenador-geral do SINT-RN, o professor José Teixeira. O dia 14 foi um dia de grandes mobilizações no Rio Grande do Norte. Servidores do Estado, não só da educação, mas também nós da educação, juntos ao Fórum dos Servidores Públicos Estaduais, estivemos nas ruas de Natal, pela manhã e à tarde, na luta em defesa do pagamento em dia. Portanto, governador do Estado, você se elegeu para gerir a coisa pública com responsabilidade. Portanto, a primeira responsabilidade é pagar em dia. E nós temos argumentos para isso. A receita do Estado tem crescido, não tem diminuído. Onde é que está o dinheiro do Estado do Rio Grande do Norte? O que é que você está fazendo com esse dinheiro? É preciso ser mais transparente para que os trabalhadores, os servidores, possam entender por que o salário está atrasado. Ontem à tarde, o SINT participou de um ato unificado dos servidores estaduais, que foi realizado ali em frente ao Midway, e a pauta também cobra o fim dos atrasos de salários, melhorias nas condições de trabalho e atendimento à pauta das várias categorias. Veja o recado do professor. Nós estamos aqui nesse momento, nós somos da educação, profissionais da educação, estamos muito preocupados com a entrega do patrimônio público do nosso país. O governo Temer está entregando tudo. E eu quero citar como exemplo aqui a Eletrobras, que é uma empresa altamente importante para o Brasil, uma empresa que hoje tem um patrimônio que vale 400 bilhões. E o governo Temer está entregando por 20 bilhões, 5% do valor, né? Então, o que é que significa a Petrobras hoje? Ela é uma empresa estratégica, porque a energia faz parte da maior estratégia de um país. Quem produz energia, produz desenvolvimento. Então, por exemplo, nós temos hoje 32 geradoras de energia hidráulicas, 34 campos de geração eólicas, 114 campos de geração termoelétrica, fora milhares e milhares de linhas de transmissão. E o país é uma referência em construção de linhas de transmissão. E hoje o governo Temer está entregando isso de graça, a preço de banana. Então é preciso que a sociedade se mobilize para não deixar esse governo entregar tudo, né? Fora as outras. E no próximo domingo nós vamos ter mais um Extra Classe TV. Confira agora um resumo do programa. É com você. O programa do SINT-RN desta semana traz a cobertura completa das atividades da paralisação da rede estadual e da rede municipal de ensino de Natal.
traz também o ato público do Fórum dos Servidores e uma entrevista com a diretora do sindicato, Simonete Almeida, sobre a luta unificada do funcionalismo estadual. O Extra Classe TV vai ao ar todos os domingos, às 10 da manhã, na TV Ponta Negra. Mas você pode assistir também na mídia digital do sindicato, site, YouTube e Facebook. E ouvir a versão radiofônica dos programas das regionais do sindicato. Ok, e antes da gente fazer a leitura aqui dos comentários que os internautas estão aqui mandando para a gente, desde o início da transmissão, Gidália, você tem um recado para dar para a categoria, não é isso? Leilton, perdão. Eu falei Leilton. Falou Leilton e a gente lembrou de Leilton, né? Inclusive, vamos mandar um abraço para ele. Então. Um abraço, Leilton. Denô, só lembrar, assim, de uma conquista muito grande que o sindicato teve. Quando a gente estava trabalhando o plano de carreira dos educadores infantis, que é a 114, chegou ao nosso conhecimento que existia professores de outras disciplinas, como português, história, geografia, e ali foi que o sindicato teve o cuidado de dar a garantia a estes profissionais, de também ter o direito de mudar de padrão, de A para B. Então, foi que o sindicato fez. Teve o cuidado de colocar um artigo onde garantia esse direito, que é o artigo 42 do nosso plano. E com isso, foi uma conquista muito grande e que, por sinal, muitos destes profissionais de geografia, de português, história, matemática, eles já foram contemplados com a mudança de padrão. Então, aí, quem ingressou. Agora, assim, quem ingressou no primeiro, que foi o primeiro concurso, que foi 2007. 2007, exato. Aí, estes profissionais, que são de outras graduações, eles sim têm o direito de mudar de padrão. Padrão de A para B, de B para C e assim por diante. Ok, Gidália, vamos aqui ler comigo os comentários. Vamos lá para o primeiro comentário, que é da Fátima Costa, a diretora Fátima Costa, que é o seguinte: parabéns, Gidália, parabéns, doutora Ana Cláudia. Obrigada. Obrigada, Fafá. Obrigado pelo comentário, um abraço. Fátima. Um abraço, linda. Conceição Amaral. Gostaria de saber como posso receber um direito que tínhamos quando se assumia um cargo comício na lei dos... Para ser comissionado. Comissionado, né? Comissionado, quando era chamado Lei dos Quintos. Conceição, eu confesso que eu não entendi bem a sua pergunta. Eu peço para você reformular, ficou um pouco confuso aqui. Você manda para a gente a pergunta de novo que a gente lê com o maior prazer. Temos aqui a diretora Simonete Almeida, que diz o seguinte: Gidália, é bom lembrar que os profissionais do ensino fundamental estão na mesma situação em relação ao não cumprimento do plano de carreira. São processos de promoções que estão todos represados desde 2015, que a gente estava falando, né? Porque assim, Leilton não, agora Leilton ficou na minha mente. Até desculpa, meu filho. Isso, fica à vontade. O ao vivo é legal porque a gente... por causa que a gente comete esses erros. Mas é maravilhoso, não tem problema, né? Ao vivo é isso. 2015 houve uma avaliação da 058, onde o que foi que aconteceu? Em um acordo que foi feito Secretaria e SME, que é a Secretaria e o SINT, eles fizeram o quê? A secretária deixou claro que com 6 meses ia fazer uma avaliação da fundamental, com 6 meses depois ia fazer do infantil, que não vem sendo cumprido, viu? Então, em 2015, foi feita uma avaliação dos professores da 058, onde eles foram avaliados e simplesmente a secretaria ela não publicou e nem implantou essa mudança de letra do fundamental. No caso, o fundamental já tem 3 letras. Já são 3 letras paradas. Essa é a mesma questão da não efetivação dos direitos que estão postos no Estatuto.
Como o pessoal do ensino fundamental tem um estatuto próprio, que é a Lei 058, e a 114 tem outro, às vezes o pessoal chega com um pouco de confusão, achando que são coisas diferentes. A natureza da cobrança é a mesma. Muda a nomenclatura, né? Às vezes até a gente se confunde, porque são leis diferentes e nomenclaturas diferentes. Você cobrando basicamente o mesmo direito, exatamente, mudando apenas o nome da nomenclatura. Exatamente. Aquela mudança horizontal, que é o que a gente chama na 058, a implantação da letra, que eu acho que foi o que Simonete quis que a gente se referisse, é que esse mesmo problema que ocorre com os educadores ocorre com o pessoal do ensino fundamental também. E o pessoal do ensino fundamental, para essa finalidade, tem nos procurado bastante no atendimento para fazer a mudança da letra de acordo com o que deveria ter sido feita a avaliação. Porque muita gente foi avaliada e não foi implantado direito, muita gente sequer foi avaliada e teve gente que se aposentou e com uma letra menor, né, uma letra mais baixa, porque o município não promoveu a avaliação. Mas, como essa é uma situação que estava afetando a categoria como um todo, nós já entramos com ação coletiva também, através do sindicato, para fazer o município ou promover todo mundo sem avaliação, ou fazer as avaliações e publicar as letras conforme a lei manda, certo? Essa ação está em tramitação hoje, a gente deu entrada nela ano passado e estamos aguardando a decisão judicial quanto a isso. Ok, temos aqui mais um comentário que é o da Evanice Fernandes, que ela pergunta o seguinte: por que mesmo o servidor tendo dado entrada no abono de permanência, o governo ainda continua realizando desconto do IPE? Isso é uma pergunta, né, que cabe. Tem que dar uma conferida aí no contra-cheque. Contra-cheque, né? Porque o abono de permanência, ele é no valor da contribuição previdenciária. Então, o governo, né, paga o abono de permanência, a contribuição vai existir lá. Ela vai sair no contra-cheque o nomezinho, contribuição previdenciária, como se fosse desconto. Mas ele está sendo reposto como abono de permanência. É bom, às vezes eu estou falando bem assim porque já chegaram com esse mesmo questionamento no atendimento e no contra-cheque eu demonstrei, olha, você está aqui, está saindo contribuição previdenciária, mas o abono de permanência vem no mesmo valor. Então, no fim das contas, a pessoa está recebendo aquele valorzinho como abono, certo? Ok, temos aqui um comentário que, para mim, o que aparece aqui é o último, que às vezes o Facebook ele costuma fazer essa brincadeira, que é o da Jussiana Mirna, né, do Sim também, que ela diz: parabéns, Gidália. Obrigada, Ju, um beijo. Um abraço, neguinha. Um abraço para a Jussiana também. Aqui é o último comentário que me aparece. De repente, alguém mandou algum comentário do Facebook. Ele tem feito isso. Não está me aparecendo e não é problema do celular, viu? Tem aqui o Cícero Leite também. Parabéns a todos. Gidália, Denô, Ana Cláudia. É um prazer assisti-los. Um abraço também para o Cícero, o grande Cícero. Nosso querido Cicinho, um abraço, Cicinho. Cícero percorre esse estado inteiro. É um grande. Conhece tudo, todas as estradas. Muito bom. Pois é. Então eu acho que... vamos lá, temos aqui mais um comentário da Francisca Eulina. Que ela disse que não lhe respondeu. Francisca, como eu estava falando para vocês há pouco, né? O comentário aqui não tem aparecido aqui para mim, embora você tenha feito. Para vocês não aparece, não? Para mim. Você pode formular a pergunta, de repente, para a gente responder. Ali na TV. Será que não aparece? Temos aqui mais um comentário da Evanice Fernandes. Ok, doutora, mas o meu vem apenas o desconto. Eu completei meu tempo de serviço, mas continuo trabalhando, que é aquela pergunta sobre o abono de permanência. Nesse caso, se ele está vindo só o desconto sem o pagamento do abono, e se a senhora tiver completado todos os requisitos para se aposentar, então é possível sim uma ação judicial para que a senhora passe a receber o seu abono de permanência, certo? Para isso, eu solicito que a senhora nos procure no atendimento no sindicato, né, para a gente fazer a análise da sua documentação direitinho para ver a possibilidade de entrar com essa ação. Ok, doutora. Já nós estamos nesse comentário aqui que você grifou, é isso? A mudança de letra. Ela está dizendo aí, no caso, doutora... Pode ficar à vontade para responder.
é professora Francisca, né? Ela, no caso, ela é aposentada, não é isso? A quem a gente deve recorrer depois de ter entrado na justiça, inclusive com advogado do SINT, para ter direito à mudança de letras. Sou aposentada há 6 anos. De entrada. É porque ficou um pouquinho para baixo, não deu para... Podem enquadrar um pouquinho. Vocês estão conseguindo enxergar? Consegue enxergar aí, Gidália? Você consegue ver? Não estou conseguindo. Você consegue ver, Ana? Desse tamanho eu consigo. Pronto. Não, desse tamanho está ótimo. Eu vou confessar para vocês que eu não estou vendo, porque agora meu óculos não está aqui comigo. Eu não enxergo direito. Confesso para vocês. Eu posso ler. É 2 graus de astigmatismo. Eu gostaria de saber uma coisa. A quem a gente deve recorrer? Agora ficou um pouquinho mais para lá. Pronto, aí tá ok. Ótimo. Depois de ter deve ser dada entrada na justiça, inclusive com advogado do SINT, para ter direito à mudança de letras. Sou aposentada há 6 anos, dei entrada a vários processos. O principal, a mudança de letras. Pois ainda estou na letra B e até hoje não saiu nada. Me responda, por favor. Nesse caso, é bom procurar a gente no atendimento. Agendar, né? Agendar um atendimentozinho, dar uma ligada lá para o sindicato para agendar com o pessoal, se for em relação ao município, nas segundas de manhã e nas quartas-feiras à tarde, se for com o pessoal do estado, se eu não me engano, é terça e quinta que o escritório de doutor Heitor atende. Certo? Mas a gente, de qualquer forma, a gente dá uma olhada nas ações, porque é importante frisar que nem sempre o nosso judiciário tem a velocidade que a gente gostaria, né? Para que as ações fossem analisadas com maior rapidez. Mas é importante dizer que a gente está sempre atuando semanalmente, principalmente a doutora Silvia Dutra, que vem aqui bastante, vocês já devem conhecer. Né, inclusive, ela fez uma live com a gente. Ela sempre vem fazer esses vídeos. Ela está semanalmente no fórum, nos juizados, tentando fazer com que essas ações andem o mais rápido possível. Mas é muito importante que o associado, o professor que tem ação com a gente ou que tem alguma dúvida, vá nos procurar, mesmo depois de ter dado entrada, porque nos ajuda a lembrar. Veja que são quantas pessoas do município a gente não atende no sindicato e quantos processos não existem. Né, que deu entrada, é importante ir lá e lembrar sempre como é que está a situação. A cada 3 meses, pelo menos, a cada 2 meses, é bom sempre dar uma olhadinha, chegar lá e perguntar como é que está o andamento do processo, porque isso nos ajuda também a movimentar de qualquer forma, porque o volume de processo é muito grande. Então, é sempre bom nos procurar. A demanda é muito grande, sabe? Muito grande mesmo. E assim, professora Francisca, o ideal é que a senhora fosse até o SINT, agendasse com os nossos advogados e os advogados avaliar o que é que está acontecendo. Claro, a gente está ali para isso. Semanalmente, com certeza, quando ela fosse, eu vou lembrar do nome dela, eu vou chegar em casa, já vou dar uma olhadinha no processo dela, para ver o que é que está acontecendo. Nós temos aqui o comentário da Francisca. Francisca Leite. Francisca Leite, parabéns, obrigada. Simonete também, parabenizando. Um abraço, Simonete. Do Sidney. O Sidney gostaria de saber se ainda vai sair outra relação de educadores beneficiados com a precatória. A senhora sabe informar, doutora? Os precatórios, o Tribunal de Justiça... Recentemente, antigamente a gente conseguia olhar na internet como é que estavam os andamentos precatórios, mas os precatórios mais recentes, o Tribunal de Justiça tem liberado listas 2 vezes por ano, uma em janeiro ou fevereiro e outra em agosto e setembro. A última lista mais atualizada saiu no início desse mês, dia 4, se eu não me engano, e tem os dados atualizados em relação a quem vai receber pagamento por meio de precatório, certo? É bom frisar que precatório não é uma ação individual, é o documento que faz com que a Fazenda Pública pague aquela pessoa que teve um direito reconhecido judicialmente. Tá certo? Manda ele baixar um pouquinho, porque tem uma coisa ali. Já sabe um pouquinho, por favor, para a gente ver aqui os comentários. Certo. Aqui Gidália? Peraí, mais um pouquinho. Mais um pouquinho, Pronto. por favor. Sidney Leite, ele fala sobre
A pergunta dele é sobre o pagamento de agosto dos aposentados. Para quem ganha até 4 Sidney, mil. é o seguinte, infelizmente, o governo ele ainda não se posicionou. O descaso está sendo muito grande, sabe, em relação aos nossos aposentados e aposentadas, aqueles que se doaram 30, 35, até 40 anos. Mas o sindicato ele está agindo. Nós já abrimos até algumas ações contra o governo, foi isso, doutora? O sindicato tem ação coletiva para que o município, no nosso caso, a gente entrou contra o município para que ele faça o pagamento todo final de mês dos aposentados e pensionistas e fazer o pagamento de juros e correção monetária daqueles que estão recebendo em atraso. E a gente, assim, até hoje, enquanto eu saí do sindicato, não tinha nenhuma posição. Mas eu aguardo que na próxima semana ele venha, sobre a data, né? Venha se posicionar e pagar o que ele deve, que realmente os aposentados eles devem sim receber em dia. Infelizmente o governo está fazendo este descaso. Inclusive essa ação coletiva foi procedente em primeira instância, né? Que é aquela primeira decisão que o juiz dá na ação. Só que o processo precisa subir ao tribunal para que ele seja reavaliado e a gente está dependendo dessa avaliação do tribunal que acredito vamos ter pensamento positivo de que vai manter a decisão procedente, no caso, para fazer o pagamento no dia correto. Eu tenho aí também, eu avistei, viu, Denô? O meu filho, um abraço, meu filho. Mãe, ele ama, viu? Olha só que legal. Mãe é coruja. Dizendo, minha mãe linda. Um abraço, meu filho. É filho coruja também. Como é. E temos também aqui o comentário do meu irmão, Joás. Um rapaz de luta, um professor que vem lutando e está assim, abraçou a causa por uma educação de qualidade. Um abraço, meu irmão. Temos aqui a gratificação por título. É o Antônio? Arlindo Almeida. Ele fala, o meu nome não consta nas relações de gratificação por títulos e pecuniária. E todo mês são descontados os honorários das devidas correções das pecuniárias. Ganho na justiça pelo advogado do Sinte, recente, deve ser recentemente. O que aconteceu deve ser porque meu nome não está inserido, já que são descontados no meu contra-cheque mensalmente. Assim, a pergunta ficou um pouco confusa. Em relação à gratificação por títulos e pecuniária, eu estou achando que ele se referiu a essa lista que saiu recentemente pessoas, não foi do Estado, certo? A pecuniária e a gratificação do título do Estado foram gratificações que foram congeladas em 2001, mas o sindicato, através do escritório do pessoal de Dr. Heitor, Dr. Odilon, eles entraram com ação e ganharam, e agora essa ação está sendo, no caso, o pessoal está recebendo, né, os valores. Saiu uma lista recentemente, essa semana, se eu não me engano, segunda-feira pelo menos, foi a primeira notícia que eu tive dessa lista, dessas pessoas que estavam para receber isso. Quanto a esse desconto de honorários em contra-cheque, que ele informou que está ocorrendo, é bom ele se dirigir até o advogado com quem ele entrou na ação, né, se foi lá no sindicato, para ele ter uma informação melhor e mais individualizada do que está acontecendo, certo? Porque a pecuniária e título do município é diferente. Exato. A ação de remuneração pecuniária do município, que tem bastante também, a gente, apesar dela ser uma ação que às vezes demora um pouco para sair, mas todo mundo tem sido contemplado, né, judicialmente. A gente tem conseguido um bom resultado nessas ações. Mas desconto de honorário em contra-cheque realmente, da nossa parte, não existe, de honorários advocatícios. Por isso que às vezes a nomenclatura talvez fique um pouco confusa, eu reforço a solicitação de nos procurar no atendimento para que a gente explique passo a passo, direitinho, o que é que está acontecendo. Lembrando mais uma vez, doutora, qual o horário de atendimento e os dias? Do município, segunda-feira, de 8h30 às 10h30 e quarta-feira, das 14 às 16. O agendamento é feito lá no sindicato com as meninas da recepção, certo? Pode ser por telefone ou lá com elas, passar lá no sindicato e pedir para elas marcarem na agenda. No 3211-4434, que é o telefone do Sinte. O telefone do Sinte. Temos aqui mais um comentário, Gidália. É do senhor Joaquim. Aqui já tem o que antecede o da Jussiana.
É o de baixo. É o de baixo. É o de baixo. Isso. Não, o que está sobre o... Simonete também tem. Em cima. O que está em cima da Jussiana, é isso? Sim. É de Aderite. Não, Aderlete. Aderlete. Bezerra. Se uma pessoa muda de cargo, no caso do antigo ASG para professor, pediu vacância do vínculo 1 e assumiu o 2, o vínculo 2, acredito. Terminando o estágio probatório, terá direito a implantar ADTS, no caso 30%, e tem direito às licenças de cargo anterior? Não, nesse caso, o ADTS, que é o adicional por tempo de serviço, ele é ligado ao tempo de serviço no cargo, certo? De efetivo exercício. A partir do momento que você assume outro cargo, esse ADTS vai ser contado a partir do 0, de 5 em 5 anos. Ok, temos aqui mais um comentário. Tem de Simonete, eu avistei. O comentário abaixo da Jussiana, que tem... Jussiana Simonete, outro comentário. Fui procurado por um professor que está com 10 horas de carga suplementar e ainda não recebeu há 7 meses. Peça que, se tem outros professores, as que estejam nessa situação, procurar o Sinte. É assim mesmo, Simonete. Infelizmente, a secretaria ela precisa dessas horas extras, mas também não paga. Então, se existe algum professor nesta situação, nos procure, porque aí a gente vai, né, doutora Ana Cláudia, vai viabilizar uma ação, se for o caso, tomar as medidas necessárias. Exato. Temos um outro comentário, o comentário abaixo da Simonete. Não. Embaixo. Simonete. Aí, Evanice. Temos aqui o comentário do Joaquim Azevedo, que é o seguinte: olá, boa tarde. Cheguei agora. Tenho uma dúvida. O meu nome aparece na lista cronológica de precatório. Na ordem 775, é a ordem, e o número do processo, que é um número bem longo. 2012, 050, 474, dígito 9. É que ele não botou com os pontos. Isso. Há quanto tempo vou esperar? E quem eu devo procurar? Joaquim, essa situação, na verdade, o pagamento a gente nunca tem como prever quando é que vai sair, certo? Infelizmente, quando ele está ali na lista, o que nos resta é realmente esperar até o dia em que esse alvará seja feito, porque o orçamento permitiu. No seu caso, para você ter notícias sobre isso, tirar alguma dúvida sobre o seu precatório, é procurar o advogado através do qual o senhor fez essa ação, certo? Essa ação do númerozinho que o senhor botou aí, que é o número de precatório antigo, que é o que a gente ainda conseguia olhar no sistema do Tribunal de Justiça. Essas ações mais antigas, provavelmente vai ser lá pelo sindicato, ou o senhor pode nos procurar lá no atendimento, segunda e quarta. Temos mais algum comentário? Que site? Que Fátima, né? O site do Sinte. Doutor Heitor fez um videozinho que Freire me mandou sobre essa questão da pecuniária e da gratificação de título do Estado. Ela está se referindo à lista dos 15 mil contemplados beneficiários da pecuniária do Estado. Estou entendendo isso. Então você pode acessar o site do Sinte, www.sinterrn.org, e você vai ver lá que tem um banner. Você vai olhar a lista, né? Clica aqui para ver a lista. Você vai ver se seu nome está lá. E caso seu nome esteja, tem outro banner que você vai acessar o seu cálculo, CPF, o seu valor, né? Através do seu CPF, que é uma consulta individual, você vai poder baixar a sua procuração também. Isso, é verdade. Tá então, a Fátima Oliveira, pelo que eu vejo aqui, é o último comentário. Nós temos aqui 1h28 de Doutora Silvia live. Mandou um alô ali. A Silvia também? Silvia. Foi. Um abraço, doutora Silvia. Um abraço, doutora Silvia. Os comentários chegando. Joaquim Azevedo, obrigado. Excelente iniciativa do Sinter-RN. A gente agradece o seu comentário, Joaquim. Passou a doutora Silvia, agora avistei. Um abraço bem forte, doutora Silvia. Esses comentários, né, que nós já lemos. Então é isso. Temos aqui 1h29 de live. Eu agradeço a presença das duas, a participação de Dália. Chegou a 2 horas não, né? Mas assim... Você quer fazer 2 horas? Não. Faz 2, faz 3 também.
Deixa para a próxima. Informação tem A bastante. próxima a gente faz 2 horas, né, doutora Ana Cláudia? Informação tem bastante, né? Tem Pra dar. bastante. E assim, lembrar que só através da luta, Denô, é que nós conseguimos conquistar os nossos direitos. Apesar de estar na lei, apesar de ser um direito, mas que este direito está sendo negado. Então, assim... Sobretudo nessa conjuntura. Exato. Que a gente está atravessando do país. Então, para nós manter, para lutar pela manutenção dos nossos direitos, é necessário que nós venha para a luta. Eu costumo dizer, lutar sempre, desistir nunca. Jamais. Ok, Gidália. Obrigado, doutora Ana Cláudia. Eu que agradeço o convite, adorei fazer aqui essa live com vocês. Espero que a gente possa se encontrar mais vezes. Ok, então... Obrigada. Eu também digo mesmo. Achei que ia ser mais difícil, mas foi super tranquilo. O nervosismo, Gidália, sempre vem, mas passa. Passa. Quando liga a câmera, é verdade. vai embora. E eu quero agradecer a todos e a todas que nos assistiram, que mandaram o seu recadozinho, que fizeram a sua pergunta. E nós estamos aqui para isso, né? E se eu não souber, eu vou recorrer ao jurídico, a doutora Ana Cláudia e os demais. Okay, muito obrigada a mais todos uma vez, e a todas. Obrigado às duas. E agradeço também. É o seguinte, obrigado pelos comentários, pela paciência, pelas sugestões. Lembrando que domingo, agora, tem Extra Classe TV, com a apresentação do Leilton Lima, às 10 horas na TV Ponta Negra. E na próxima semana estaremos aqui de novo, às 15 horas, no Facebook do Cinti, com mais um Extra Classe Web TV ao vivo. Obrigado pelo carinho, pela paciência, pela audiência. E é isso. Tchau. O Cinti RN está presente através do Facebook. A fanpage do Cinti RN é atualizada várias vezes ao dia, como notícias provenientes do portal do sindicato e de sites afins. A fanpage mantém um serviço de relacionamento onde os filiados e demais interessados podem obter respostas online a questões apresentadas na forma de comentários e mensagens. O Cinti RN está presente através do jornal. O jornal Extra Classe é usado para aprofundar as notícias específicas da luta, analisando-as e expressando opiniões que ajudem na formação da consciência de luta da categoria e preparando-a para os embates. As matérias e artigos dão subsídios à luta, com argumentos fundamentados em dados e fatos. O Cinti RN está presente através da revista. Extra Classe é uma revista de formação. Tem caráter opinativo e analítico. Expressa as ideias do sindicato na defesa dos trabalhadores em educação, enquanto integrantes da classe trabalhadora. Tem como propósito maior o combate à manipulação política e tenta alienar a classe trabalhadora. O Cinti está presente através do rádio. Os programas de rádio são veiculados pelas regionais e núcleos do sindicato com o mesmo propósito do programa de TV e leva a mensagem da luta da categoria, aonde não chega o sinal da TV Ponta Negra ou há dificuldade de conexão com a internet. Há também a versão radiofônica do programa Extra Classe, que ganhou o nome de Extra Classe Estadual.